Abra sua Bíblia em Amós. Domingo passado nós começamos falando de Amós, hoje eu falei de Obadias. E é interessante que Obadias, Amós e Abacuque são os três livros dos profetas menores que não são citados no Novo Testamento. E a mensagem deles é uma mensagem de juízo, é uma mensagem escatológica para a igreja. Então, Amós, capítulo de número 5, vamos ler do verso 1 a seguir. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000, conservará 100. Você manda 1000 soldados para a guerra, vai sobrar só 100, 900 vai morrer. E aquela da qual saem 100, conservará 10, vai morrer 90. 90% do exército vai ser dizimado. Quem é que vai mandar soldados para uma guerra na certeza de que 90% não volta para casa? Nação nenhuma, nação nenhuma. Verso 4, pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e viverei, porém não me buscais a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e viverei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que consuma, e não haja em Betel quem o apague. Falamos hoje das características de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro mensageiro, de uma verdadeira mensagem, de um verdadeiro pregador da palavra de Deus. O profeta, o mensageiro, aquele que está encarregado de entregar a palavra de Deus. O verdadeiro profeta, um verdadeiro mensageiro, uma verdadeira profecia, ela tem origem no coração de Deus. Ela não nasce no coração do homem. Não é um pensamento do homem, é um pensamento de Deus. É uma ideia que não sai de dentro do homem, é uma ideia que provém de Deus. O profeta não é o senhor da mensagem, o senhor da mensagem é Deus. A fonte da mensagem não é o profeta, não é o seu conhecimento, não são as suas habilidades, não são os seus conhecimentos. A fonte de uma verdadeira profecia, de uma verdadeira mensagem, é Deus. Ele é a fonte, Ele é a inspiração. A revelação não é do profeta, não é do profeta, a revelação é de Deus. Infelizmente, alguns se dizem profetas, têm revelações, encheu a barriga antes de dormir, comeu pesado aquela feijoada, 11 horas da noite, deitou, teve um pesadelo, e aí no outro dia ele levanta e fala: Deus me falou algo. Você teve um pesadelo. Então a fonte, a inspiração, a revelação tem que ser de Deus. Ele é a fonte, Ele é a revelação, Ele é a inspiração, Ele é o Senhor da mensagem, Ele é o dono da mensagem, Ele é o Deus da mensagem. Um profeta de verdade não passa nada mais, nada menos do que um instrumento nas mãos de Deus. Vocês estão ouvindo o som do violão? Estão ouvindo? Certeza? Estão ouvindo o som? Ué, mas esse violão é de marca muito boa, custou caro esse violão. Mas ele sozinho não tem valor assim, de funcionamento nenhum. Ele não emite som sozinho, precisa alguém vir e tocá-lo. Tem que alguém vir
e se posicionar. O profeta, o verdadeiro profeta, ele é só um instrumento. O verdadeiro profeta, ele é só boca de Deus. O verdadeiro profeta é só um receptor daquilo que Deus quer falar. E Amós, ele começa dizendo: ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Ele deixa claro para a gente que a fonte desta mensagem é Deus, que essa mensagem vem de Deus, que essa mensagem se originou no coração de Deus, que Deus é a fonte desta mensagem. O juízo que ele está trazendo para a casa de Israel não é um juízo vingativo da parte dele, não é uma palavra de vingança, não, é Deus que está dizendo para Israel que a casa vai cair. É Deus dizendo para Israel que a casa vai cair. É Deus dizendo para as nações que as nações irão cair. Oh, aleluia! Temos que entender que nós estamos vivendo exatamente esse tempo, e Deus vai levantar profetas que não passam, que não são nada mais do que instrumento, boca de Deus, que trazem a mensagem que está no coração dele, na mente dele, que ele é a fonte, que ele é a revelação, que é ele que está querendo falar às nações. E nós estamos vivendo esse tempo que as nações serão estremecidas, a terra vai ser estremecida, e nós já estamos vendo isso, a terra sendo estremecida, como diz o Salmo 46, os montes se abalam, as águas se levantam. Então Amós, ele vem trazendo esta palavra de juízo, o juízo de Deus, o julgamento de Deus, para nós, para os seres humanos. O primeiro e grande juízo, julgamento de Deus, será o arrebatamento da igreja. É o primeiro e grande juízo, julgamento de Deus. Depois virão outros. Apocalipse está cheio de juízos. Está cheio de juízos como o povo de Israel viveu, experimentou no Egito. As pragas, juízo de Deus, julgamento de Deus. Assim como Noé, vieram as águas do dilúvio. E a gente está ouvindo nesses dias coisas estarrecedoras que jamais passou na minha mente que alguém poderia fazer. Pessoas de altíssimo nível econômico, pessoas de alta popularidade, envolvida com coisas tão bárbaras, tão terríveis, que só pode ter nascido no coração do diabo. E o profeta Amós, ele fala sobre uma lamentação, um choro, um quebrantamento pela morte da nação. O sermão de Amós é regado por lágrimas, choro, pranto, convulsão, é um cântico fúnebre. A palavra de Amós é dura, porque não é dele, é de Deus, mas brota de um coração quebrantado. Ele é só um profeta. A voz de Amós é contundente, Amós é contundente na sua voz, mas tem lágrima nos olhos. Ele é contundente na sua ênfase, mas o coração está quebrantado. Ele ruge como leão, mas ele o faz em meio a muitas lágrimas. O profeta, o verdadeiro profeta, ainda que a mensagem seja dura, ele não se acovarda em entregar a mensagem, mas ele não faz com rancor, ele não faz com sentença destrutiva, ele faz quebrantado, com lamento, com choro, com lágrimas.
Havia muita religiosidade, peregrinação, músicas, cânticos, celebrações, um falso avivamento. Ele está vendo, o profeta está vendo a queda, a morte das nações, da nação de Israel, a morte política, a morte moral, a morte espiritual. E é por isso que a palavra de Deus diz, não vão, vocês não vão me buscar em Betel. E nós falamos sobre isso. E agora, ele está dizendo, não me busquem. Por favor, não me busquem em Gilgal. Porém, não me busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba. O que significa Gilgal? Qual o entendimento que a gente tem? Gilgal se deriva do termo hebraico galal, que significa rolar, afastar. Portanto, Gilgal provavelmente significa círculo de pedras ou rolante. Gilgal em hebraico é o nome de um ou mais lugares na Bíblia. É mencionado 39 vezes, em particular no livro de Josué, como lugar onde os israelitas acamparam após atravessar o rio Jordão. Moisés morre, Josué, temeroso, assume o lugar de Moisés, mas Deus precisa dar um chacoalhão nele. Deus precisa dizer, ei, Josué, Moisés morreu, agora é a tua vez. Moisés morreu e você vai ficar nesse lamento, nesse pranto. Levanta, agora é você que vai ter que falar com esse povo. É você que vai ter que atravessar o Jordão para se aproximar de Canaã, a terra prometida. Tem certos momentos na vida, igreja, que a gente não pode ficar só chorando, lamentando. Tem pessoas que não saem de um luto nunca. E ele tem convicção que o marido, que a mulher, que o filho foi para o céu, está nos braços do Pai, mas não sai do luto nunca. A vida inteira chorando aquela morte, a vida inteira chorando a perca de uma empresa, a vida inteira chorando a perca de um trabalho. Perdeu o trabalho, perdeu. Vamos para outro. Vamos para frente é que se anda, a vida que segue. E é o que Deus está falando para Josué. E a gente olha algumas coisas importantíssimas que aconteceram em Gilgal. Coisas importantíssimas. Gilgal foi a principal base de operações de Israel na conquista da terra prometida. Sendo estabelecidas ali 12 pedras comemorativas relacionadas às 12 tribos de Israel. Foi dali também que Josué liderou a campanha contra Jericó, na região do sul. Eles estão no deserto. E aí a gente vê que Gilgal é um quartel-general. É hora da gente sair do quartel-general. É hora da gente sair do lugar de segurança. É hora da gente sair para novos desafios. Tem uma terra para conquistar, gente. Tem uma terra para conquistar. Em Gilgal nós não podemos ficar, ainda que ali seja uma base estratégica. Nós não podemos ficar só em Gilgal. E Deus não quer que o seu povo vá para Gilgal, porque eles estavam substituindo a segurança que tinham em Deus, agora na segurança do local, como o povo de Edom. Eles eram soberbos, se tornaram soberbos, porque a cidade ficava em lugares altos. Havia montanhas, havia montes com mais de 1 quilômetro de altura. Então de lá eles podiam olhar e qualquer inimigo que se aproximasse era vencido facilmente. Então a soberba entra no coração deles. É por isso que eles foram aniquilados da terra. Os edomitas, na época de Herodes, foram eliminados de uma só vez. Acabaram com eles, porque a soberba precede a ruína.
e ela vem sem misericórdia. Quando a gente se posiciona num lugar seguro, que a gente estabelece, que a gente organiza, a tendência é ficar ali. E Deus está dizendo, eu não quero que vocês confiem em seus próprios conhecimentos. Provérbios diz, não se estribe o homem nos seus próprios conhecimentos. Foi em Gilgal que a geração cresceu no deserto e foi circuncidada. Nós não podemos de maneira nenhuma, ficar em Gilgal, ir para Gilgal. Que em Gilgal acontece conquistas, acontece milagres, acontece tantas coisas que dá a impressão de que a gente não precisa mais ir para Canaã. Mas é tempo, igreja, de nós abrirmos os nossos olhos e saber, somos peregrinos desta terra. Esse lugar não é lugar de descanso. Nós temos uma caminhada, nós temos uma jornada. A nossa Canaã celestial, ela nos espera. Aleluia! A Canaã celestial nos espera. Foi em Gilgal que se realizou a primeira Páscoa, celebrada em Canaã, foi realizada em Gilgal. A primeira Páscoa foi celebrada em Gilgal. Foi em Gilgal que o maná cessou. Foi em Gilgal que o maná cessou. E Deus está dizendo, olha, vocês estão vendo? Eu dei o maná, mas eu também faço o maná cessar. Mas eles estavam confiados na sua própria provisão, confiados em que algo poderia acontecer a favor deles. Foi em Gilgal, foi de Gilgal que Josué começou a distribuir os territórios conquistados entre as tribos. Quando a gente firma estacas e não quer se mover delas, esse não é o lugar que Deus quer para a gente. Quando eu estabeleço as estacas, quando eu estabeleço os conceitos, quando eu estabeleço os princípios, não são os meus conceitos, igreja, não são os meus princípios, eu não posso me estribar nos meus conceitos, eu não posso me estribar nos meus princípios, eu não posso construir um alicerce. A palavra de Deus é o nosso alicerce, nós temos que construir sobre esse alicerce. Na época dos juízes, o anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, para julgar os esquecidos israelitas. Foi ali que o reinado de Saul foi confirmado com sacrifícios de regozijo. Porém, foi ali que Saul também ofereceu sacrifício precipitado. Gilgal é um lugar onde a gente esquece qual é a nossa responsabilidade. Gilgal é o lugar onde a gente atropela os princípios. Gilgal é o lugar onde eu tomo posse daquilo que não é para mim. Quem tinha que sacrificar era o sacerdote Samuel. Mas Saul, e por causa disso, ele perde o seu reino. Ele perde o seu governo. Por quê? Ele ultrapassou os limites estabelecidos por Deus, fazendo aquilo que não era para ele fazer. Não era a responsabilidade dele. Nós temos que saber os nossos limites, as nossas responsabilidades. Foi em Gilgal que Elias e Eliseu passaram antes de Elias ser arrebatado ao céu. Em Gilgal que a gente se agarra ao chamado, a gente se agarra ao ministério, mas eu não posso me dirigir a Gilgal só para tirar vantagem, só para agarrar uma oportunidade,
só para substituir alguém de alto rango. É por isso que Deus fala para eles: eu não quero que vocês vá a Gilgal. E eu separei algumas coisas importantes. O deserto não é lugar de moradia. Jesus foi para o deserto por 40 dias. Moisés foi para o deserto por 40 anos. O povo de Deus girou no deserto por 40 anos. Deserto é lugar de passagem. Não é lugar da gente estabelecer moradia. Não. Ainda que tenha milagres. Ainda que tenha milagres. Ainda que tenha maná. Ainda que tenha provisão. Mas é um lugar de passagem, porque nós estamos indo a um rumo, a algo que é muito glorioso, aonde o Senhor está acima de tudo e de todos. Gilgal é um lugar de estratégias militares, de bases militares, de esquemas. Por isso que Deus está dizendo: não quero que vocês confiem nas vossas estratégias. Eu não quero que vocês confiem na sua força Belial. Eu não quero que vocês confiem nos vossos planos. E a palavra de Deus é linda, é gloriosa, que ela diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas os planos que prevalecem são os planos do nosso Deus. Aleluia! Eu venho dizer para vocês que estão aqui hoje, para você que está comigo, para você que está conosco nessa hora: você pode planejar, mas os planos de Deus são melhores que os nossos, igreja. Os planos de Deus são melhores que os meus. Eu não posso ficar confiado nas minhas estratégias. Não posso ficar confiado no meu planejamento. Eu não posso pensando que a igreja, no sentido real, fosse Gilgal. Eu não posso vir para a igreja só para desfrutar. Não posso vir para a igreja só para ter esquemas. Eu não posso vir para a igreja só pensando que tem provisão, que tem maná, que aqui eu vou aprender muitas coisas para me dar bem na vida, encontrar um bom casamento, encontrar um bom marido, rico, cheio de dinheiro. Não vá julgar, não se acomode. Porque quando a gente está num lugar de estratégias, que tem bom planejamento, a tendência é a gente se acomodar, e a palavra de Deus está dizendo: não se acomode. Falei domingo passado, não serve para vocês, mas talvez sirva para outros. Com tudo isso que está acontecendo agora, muita gente vai se acomodar. Puxa, sabe que participar do culto em casa é tão legal. Nossa, a gente fica aqui na sala e tem um petiscozinho, e tem uma aguinha com gás, tem uma sodinha. Nossa, eu estou tão relaxado, estou de pijama à vontade, e se Deus vier agora, eu subo com toda a minha família, porque nós estamos aqui reunidos, sabe? E não precisa ir para a igreja. Vou gastar gasolina, vou correr risco de acidente. Então está muito legal esse negócio de igreja virtual. Engano nosso. Igreja é corpo. Igreja é corpo. Você pode sofrer um acidente, seu braço sair fora do corpo. Se você correr, ele pode ser colocado no lugar de volta. Sim ou não? Pode ser colocado de volta no lugar. Pode ser reimplantado aí, implantar de novo o braço. Mas se você amanhã eu vou no médico. Amanhã eu levo o meu braço e eles colocam de volta. Não, tu não é boneca. Que a criança arranca o braço, a gente vai lá e enfia o braço de novo. Não, tem prazo. Em nome de Jesus, esse prazo dessas coisas todas que nós estamos vivendo está acabando. Amém, igreja? Amém? Amém? Quantos concordam comigo que isso aí tem que acabar?
Amém? E se nós aqui nos levantarmos e declararmos diante do Senhor que isso tem que acabar, porque tem gente morrendo, não é de Covid e essas coisas todas, tem gente morrendo espiritualmente, tem gente que está morta espiritualmente, já está cheirando mal, está em Gilgal, lugar de conforto, lugar de estratégia, lugar de planejamento. É hora de nós levantarmos, e a palavra de Deus diz: levantai e andai, porque não é aqui o vosso lugar. Aleluia. Meu Deus, estou pregando mais do que vocês estão glorificando, igual fala o pastor Fernando. Não fique na antessala do lugar santíssimo. Explico. Tabernáculo, pátio, átrio, lugar santo, lugar santíssimo. Lá no pátio, na entrada, ficava a bacia, ficava o lugar do sacrifício. Depois tinha o lugar santo, depois tinha o lugar santíssimo, onde ficava a arca, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Enquanto ele está oferecendo o sacrifício, o povo está lá fora. Enquanto eles estão ouvindo que tem barulho lá dentro, eles estão felizes do lado de fora, estão contentes. Só um entrava e todo mundo ficava feliz, porque o sacerdote, eles estão ouvindo barulho, mas se o barulho cessasse, lá dentro do lugar santo, do Santíssimo, eles do lado de fora ficavam mudos. Tinha uma corda amarrada na cintura do sacerdote, do sumo sacerdote, e se ele parasse de se locomover lá dentro, é porque ele morreu, alguma coisa estava errada, a roupa dele estava suja, alguma coisa, Deus não aceitou, ele foi fulminado lá. Agora você pode imaginar a cabeça dos sumos sacerdotes ou do sacerdote: você, esse cara morrer, o próximo sou eu, que tenho que entrar para oferecer o sacrifício. Aí eles puxavam o morto, porque não podia entrar lá, quem entrasse lá era morto. Não fique na antessala do lugar santíssimo. Ir para Gilgal e ficar em Gilgal é não ir até Canaã, é não dar prosseguimento, é não seguir, é não dar seguimento. Igreja, a palavra de Deus nos diz, e Paulo deixa claro, que nós vamos de glória em glória, de graça em graça, de vitória em vitória. É para frente que se anda. O nosso negócio é Jesus, e nós temos que caminhar em direção a Ele. Oh, meu Deus, de novo, estou pregando mais do que vocês estão glorificando. Jesus amado, dá um glória a Deus aí. Põe um glória a Deus aí, irmão. Sai da antessala. Não se conforme com a antessala. Você já foi num lugar assim, numa festa, que tem um lugar que está todo mundo, mas depois tem um outro lugar assim reservado? Quem já foi? Tá reservado só para a família do noivo, da noiva. Como é que você fica? Será que a comida que está lá dentro é a mesma? Você fica inconformado. Por que não me chamaram? Por que não me convidaram? Quando você chega num lugar que tem uma mesa assim, separada, não senta nessa mesa, porque essa mesa é reservada. Tu fica doido, curioso. Sai da antessala, irmão, sai da antessala. Vamos para o lugar secreto. Vamos ir mais fundo na nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento com Deus. Não fique em Gilgal. Por isso que Deus não queria que eles fossem mais para Gilgal, porque eles estavam invertendo as coisas, assim como Jeroboão inverteu as coisas em Betel. Ele estava dizendo assim, ó: vocês não precisam ir a Jerusalém sacrificar. A mesma coisa está acontecendo. Agora em Gilgal estão oferecendo sacrifício, agora em Gilgal estão celebrando, agora em Gilgal estão festejando, estão mudando o lugar da adoração, como hoje as pessoas estão mudando o lugar da adoração. E explico: o lugar da adoração virou o nome da igreja, é status, falar eu sou da igreja tal, o meu pastor é fulano de tal. É cool, é nice. Não, é Jesus, é igreja,
É o povo de Deus. A gente tá invertendo as coisas. O culto está sendo o culto para o homem. O culto à personalidade. A idolatria humana. Você pode imaginar como Deus está enojado disso que está acontecendo? Antigamente a gente era seguidor de Cristo, agora a gente é seguidor de fulano de tal. Quantos seguidores você tem? Você é medido agora por quantos seguidores você tem. As pessoas estão tão uriçadas. Ela faz um post e se não tiver curtida, ela fica em depressão. Não curtiram meu post. O que será que está acontecendo? Vou mudar a estratégia. Eu pergunto, será que Jesus está dando like? Será que Jesus está dando like nesse negócio? Será que Jesus está dando like? Meu Deus. Não fique andando em círculos. Porque Gilgal significa rolar, empurrar, ficar dando voltas. Não fique andando em círculos. Não tente enrolar a Deus. Foi Gilgal que Saul quis oferecer e ofereceu um sacrifício para enrolar Deus. Samuel fala para ele: Saul, que negócio é esse? Que barulho é esse de ovelhas? Que balido, em outras versões, é esse? Sabe o que é? O Samuel, eu resolvi trazer essas ovelhas, esses prisioneiros, o rei, para a gente sacrificar aqui em Gilgal. Gilgal não é lugar de oferecer sacrifício, gente. Não é lugar de eu tomar o lugar do sacerdote, de oferecer o sacrifício. Foi por isso. Tentando enrolar Deus. Se Samuel não tivesse falado nada, ele ia ficar quietinho. Porque ele trouxe o melhor do espólio. Ele trouxe o melhor do despojo. Ele ia ficar quietinho, mas Samuel foi contundente. Ei, Saul, que barulho é esse? Que balido é esse? Que sonido é esse? Não, sabe o que é, Samuel? Não vem enrolar Deus, não. Não vem enrolar Deus. Não tente enrolar Deus. Não se enrole com as facilidades. YouTube, Facebook, Instagram. Aí eu posso assistir a mensagem agora porque ficou gravado. Eu posso. Não, meu irmão, vem para a igreja, você é povo de Deus, e o povo de Deus tem que se reunir. Mas, irmão, é uma hipocrisia do caramba, para falar um português mais claro. A pessoa vai para festinha, a pessoa vai para barzinho, a pessoa se junta com os amigos na beira da piscina. I'm so sorry. Mas na igreja eu não posso, porque eu vou me contaminar. Meu Deus do céu, será que nós estamos pensando que estamos enganando quem? Não engana nem o Zé aqui, nem o Zé, porque o Zé está vendo. Agora você imagina Deus. Quando eu digo para alguém, eu não vou para a igreja para, não levar o vírus e não trazer o vírus. Aí a gente vai falar, vírus que aconteceu, Jesus voltou e eles vírus ficaram. Meu Deus, não se enrole com as facilidades. Não leve sua vida cristã de qualquer jeito. Não fique com Deus e com o diabo. Quanta gente acende vela para Deus e depois acende para o diabo também. E aí o milagre acontece, ele nem sabe se foi Deus ou se foi o diabo, se foi o santo. Desculpa, gente. Mas é o que a palavra de Deus está dizendo. Eu não quero que vocês vão para Betel, porque Betel virou agora um lugar de idolatria, Betel virou um lugar de entretenimento, Betel virou um lugar de shows pirotécnicos, de luzes, de tantas coisas, mas eu não estou lá. Eu não quero que vocês caminhem para Gilgal, porque em Gilgal
estão oferecendo sacrifício, quem não devia oferecer sacrifício, e eu não recebo o sacrifício oferecido em Gilgal. Eu não compartilho, eu não divido a minha glória com homens. Deus não divide a glória dele com ninguém, gente. Deus não divide a glória dele com ninguém hoje. Tem tanta gente se gloriando em cima do nome de Deus, tirando vantagem em cima do nome de Deus, usando Deus em mentiras, usando Deus na política, usando Deus em coisas falsas. Meu Deus, não fique com Deus e o diabo, escolha hoje aquilo que Josué falou para o povo. Josué capítulo de número 24. Com isso a gente termina. Se a minha memória não falha, verso 15. Eu tremo quando Deus fala essas coisas. Que o evangelho é tão simples, que até as crianças entendem. Mas a gente elitizou demais o evangelho. A gente modernizou demais a mensagem, diluiu demais a mensagem. A gente está misturando o sagrado com o profano. A gente está misturando o sagrado com o profano. A gente está misturando o puro com o impuro. Josué capítulo 24, verso 14 diz: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além de Eufrates e no Egito, e serve e sirvam ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Não sirva o teu ego. Não sirva o teu ego. Sirva a Deus. Não se comprometa com as tuas estratégias, com os teus planos. Se submeta à soberana vontade de Deus. Porque o Senhor é o nosso Deus. E Ele quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelos quais passamos. Vamos ficar de pé, igreja. De manhã, o pastor Fernando, usado por Deus, chamou a igreja para vir diante do altar. No culto espanhol, eu também chamei o povo para vir diante do altar do Senhor. E eu convido vocês que estão aqui, para a gente vir aqui para o altar do Senhor. E pedir a Deus discernimento.
se nós estamos indo a caminho de Jerusalém, ou se estamos estabelecidos em Betel, em Gilgal. Se nós vamos decidir servir ao Senhor, oferecer a Ele sacrifícios de louvor, íntegros, leais, verdadeiros. Decidam hoje a quem vocês vão servir. A Deus ou aos deuses? A Deus ou a placa Rescue Church? A Deus ou o pastor Fernando, pastor Lucas, pastor Zé Carlos, que graças a Deus quase não tem seguidores. Nós não queremos seguidores, nós queremos discípulos, não nossos, mas de Jesus, que a gente cuide deles. Nós não queremos que vocês sejam nossos seguidores, não queremos que vocês sejam seguidores da Rescue, queremos que vocês sejam discípulos de Cristo, sendo cuidados, alimentados por nós. E nós queremos ser boca de Deus para as vossas vidas, instrumento de Deus. Você vai ver o som, como é que vai sair lindo agora, mas o violão parado não é nada, mas na mão de quem sabe é uma benção. Então, se você estiver nas mãos de Deus, é o melhor lugar para a gente estar.